STF autoriza a quebra de sigilos bancário e fiscal do presidente do Senado, Renan Calheiros. Mensagem de Eduardo Cunha menciona 5 milhões de reais para Michel Temer. Vice-presidente diz que foi doação. Tempestade e vendaval deixam rastro de destruição na região de Porto Alegre. Justiça bloqueia 2 bilhões de reais das mineradoras Vale e BHP, donas da Samarco. Americanos vão às compras de Natal com mais dinheiro para os presentes. Os brasileiros vão de presentes baratinhos e multidão invade ruas de comércio popular. Competição de vela no Rio de Janeiro define as últimas vagas para a equipe brasileira dos Jogos Olímpicos do ano que vem. Olá, boa noite. Um fim de semana de tensão dentro do PMDB, com acusações a 2 dos principais líderes do partido. O Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do presidente do Senado, Renan Calheiros. E o nome do vice-presidente da República, Michel Temer, foi mencionado numa troca de mensagens entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e um empreiteiro. Via celular, a conversa menciona um pagamento de Temer de 5 milhões de reais. O vice-presidente diz que os recursos foram doações legais de campanha. A informação foi levantada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e consta também na autorização dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, para a Operação Catilinárias, no início da semana, que culminou com buscas e apreensões na casa do deputado Eduardo Cunha e parlamentares do PMDB. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em troca de mensagens via WhatsApp com o presidente da Câmara, o empresário José Adelmário Pinheiro, o Léo Pinheiro, um dos donos da empreiteira OAS, fala sobre pagamento de 5 milhões de reais ao vice-presidente da República, Michel Temer. Pelo aplicativo, Pinheiro, já condenado na Operação Lava Jato, pede que Eduardo Cunha tome cuidado para não mostrar a quantidade de pagamento dos amigos. Já Cunha reclama que o empreiteiro pagou a Temer e adiou inadvertidamente o repasse a outros líderes PMDBistas, que chamou de a turma. O diálogo dá a entender que o pagamento foi feito numa única vez, mas o documento citado pelo jornal não deixa claro se foi doação ou propina. A Operação Catilinárias corre em segredo de justiça. Michel Temer confirmou o repasse de 5 milhões e 200 mil reais da empreiteira ao PMDB, mas em 5 doações declaradas ao TSE. Outra mensagem indica que o presidente da Câmara teria cobrado 1 milhão e 900 mil reais ao empreiteiro da OAS em troca da modificação de 2 medidas provisórias. Uma delas trata da isenção de impostos para construtoras que tocam as obras para a Olimpíada 2016, no Rio de Janeiro. Essa mesma investigação do Ministério Público levou o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, a autorizar a quebra dos sigilos fiscal e bancário do presidente do Senado. Renan Calheiros é suspeito de receber propina por contratos com a Transpetro, presidida à época por Sérgio Machado, indicado pelo PMDB. Assessores do senador dizem que Renan estranhou a decisão, já que havia colocado os sigilos à disposição da Justiça. Acaba de ser divulgada uma pesquisa que mostra uma recuperação na imagem da presidente Dilma Rousseff. O levantamento feito pelo Instituto Datafolha mostra que a desaprovação do governo Dilma recuou 6 pontos. Era de 71% em agosto, agora chegou a 65%. Essa melhora afasta a presidente da pior fase da crise de popularidade vivida pelo governo dela. A taxa de aprovação também melhorou. Era de 8% em agosto, agora chegou a 12%. A Justiça Federal acatou a ação civil pública contra a mineradora Samarco. E exigiu que a empresa disponibilize já 2 bilhões de reais para pagar os prejuízos causados pelo maior desastre ambiental do país. A ação civil pública quer garantias para indenizar e reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem no início de novembro. No desastre, 17 pessoas morreram, há ainda 2 desaparecidos. Os prejuízos para o meio ambiente são estimados em mais de 20 bilhões de reais. A Justiça Federal determinou que a Samarco e suas controladoras, as empresas Vale e BHP, depositem 2 bilhões de reais para a recuperação do meio ambiente e ajuda à população atingida. As empresas têm até 30 dias para fazer o depósito. Caso contrário, vão ter que pagar uma multa de 1 milhão de reais por dia.
A liminar concedida pelo juiz determina também o bloqueio de bens e licenças para exploração de minério das 3 empresas e exige que elas se responsabilizem para evitar novos vazamentos de lama que ainda possam restar nas barragens. Por meio de nota, Samarco e Vale informaram que não foram oficialmente notificadas. Bom, nessa mesma nota, a BHP também afirmou que não foi notificada sobre a decisão judicial. A tradição de ir às compras nos últimos dias antes do Natal se mantém, apesar da crise. Põe tradição nisso. Olha, os centros de comércio popular aqui em São Paulo ficaram lotados hoje. Bolhas de sabão, pipas soltas no céu. Sinais de um dia divertido, só se for pro vendedor. Hoje eu já vendi 30. É que logo ali, descendo a ladeira, vem um mar de gente. Todo mundo juntinho para caber mais. Consumidores superaquecidos. Muito abafado, muito calor, muita gente. Tá difícil. Para resistir a um sábado assim, tão caloroso, só mesmo com superpoderes. Porque eu tô aqui, eu tô sendo uma super-herói, não concorda? E mesmo no Natal, que previa ser o pior dos últimos 10 anos, a 25 de março se confirma como um dos centros populares mais movimentados do Brasil. É roupa e tênis, ó. No Brás, outro centro popular disputado de São Paulo, com mais de 4.000 lojas, para atrair o consumidor, as campanhas chegaram bem antes do 13º. O horário de funcionamento das lojas mudou, se estendendo até no domingo. O preço caiu. Temos produtos que têm até 40% nessa época, coisa inédita que não acontecia. Somente após o Natal a gente baixava. Assim, de maneira improvisada, muitas vezes sem vendedores, encontrar o modelo certo, o tamanho ideal. Isso por conta das facilidades que eles acham em lojas assim, com descontos que podem chegar a 50%. Aí, aquela turma acostumada com shopping, com ar-condicionado, nesse Natal da recessão, acabou achando motivos de sobra para encontrar um outro tipo de endereço. A gente está procurando evitar comprar em shopping, porque com certeza o preço é maior. Então tem que avaliar a oportunidade de melhor preço. Com as vendedoras super ocupadas, só não pode exigir muito. Privilégio algum. Por que você subiu até a escada, né? Subi para procurar, porque elas estão tudo ocupadas, como que a gente vai? Tem que se virar. Um vale tudo para atrair comprador no Natal, que tinha tanto para ser o pior, mas pelo jeito só mudou de endereço. Bom, lá nos Estados Unidos, o Papai Noel promete ser bem mais generoso que o nosso nesse Natal. Os americanos estão planejando gastar quase 14% a mais que no ano passado. Economizar pra quê? No país do consumo, comprar é o verbo mais conjugado no Natal. Eu comprei roupas e perfume, diz esta jovem. Perfume and bath stuff. E não há recessão do passado que assuste o consumidor na hora dos presentes. Eles estão até mais ousados. Um estudo mostra que os americanos vão gastar cerca de 14% a mais este ano do que em 2014. Uma média de $830, algo em torno de R$ 3.200 por pessoa. A maior expectativa de consumo desde 2007. Os eletrônicos são os mais pedidos, com os drones no topo da lista. Mas há também quem prefira presentes inspirados no mais recente lançamento do cinema, Guerra nas Estrelas. E outros que tenham desejos, digamos, diferentes. Quero uma namorada, brinca o rapaz. Há poucos dias do Natal, as principais ruas comerciais de Nova York estão completamente tomadas. São os apressados de última hora. Segundo uma pesquisa, 9 em cada 10 americanos deixam pelo menos um presente para o minuto final. O importante é ganhar tempo na corrida às compras, para não faltar presente e nem sobrar a culpa para o Papai Noel.
Chegou ao Rio de Janeiro o traficante Paulo César Souza dos Santos, o Paulo Muleta. Ele é apontado como um dos principais líderes da mais antiga facção criminosa carioca. Paulo Muleta estava em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele tinha alugado um apartamento na cidade para passar as festas de fim de ano com a família. Um acidente envolvendo 2 caminhões e um táxi matou 4 pessoas na BR-265 em Tutinga, sul de Minas. No momento da batida, um caminhão-tanque explodiu. O único sobrevivente é um menino de 7 anos que estava com o pai e foi socorrido por populares. A Mega Sena sorteia daqui a pouco o prêmio de 187 milhões de reais na cidade de Tarumirim, Minas Gerais. Em muitas cidades, os brasileiros fizeram fila para fazer as apostas e sonhar com a fortuna. Aplicado apenas na poupança, o prêmio renderia mais de 1 milhão por mês, ou cerca de 43 mil reais por dia. Em São Paulo, o telhado de um estacionamento desabou, atingindo pelo menos 15 carros. O acidente foi no começo da tarde. Praticamente todo o telhado veio abaixo. Os carros ficaram cobertos por entulho. A Defesa Civil ainda não sabe o que provocou o desabamento. Moradores da região central que gravaram as imagens dizem que o telhado do estacionamento já apresentava problemas. A Polícia Civil vai investigar o caso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No Rio Grande do Sul foi um vendaval que destruiu mais de 400 casas. Rajadas de vento de até 120 km por hora arrancaram telhados e deixaram a população em alerta. De dentro de casa, Luiz consegue ver o céu. O telhado foi arrancado pela tempestade. Tudo agora precisa ser reconstruído. Não é telha que partiu em 2, 3 pedaços, não. Telha que partiu em 50, 100, 200 pedaços. Triturou. Os ventos passaram dos 120 km por hora e destelharam 400 imóveis. Este campinho foi tomado por telhas retorcidas. Algumas voaram até o outro quarteirão. O temporal durou pouco mais de 10 minutos. Hoje estamos fazendo um levantamento das pessoas mais necessitadas, já entregando as telhas para que as pessoas possam já fazer os seus reparos nos telhados. A tempestade foi provocada pelo que os meteorologistas chamam de supercélula, que são rajadas de vento intensas e nuvens com descargas elétricas. No Rio Grande do Sul, mais chuvas estão previstas para a semana de Natal. Dona Miriam, de 77 anos, tem trauma de tempestade desde a infância. Depois desta, que destruiu parte da casa dela, vai ser difícil passar um fim de ano tranquila. Agora dobrou o medo. Com a chegada do verão, aumenta o período chuvoso e com ele os locais de proliferação do mosquito da dengue. Em Salvador, por exemplo, as autoridades encontraram nos bairros onde há mais casos da doença um fator em comum: a falta de colaboração de quem tem possíveis criadouros em casa. Para onde a gente olha, tem um cantinho com água parada. Aí as chances de encontrar larvas do mosquito Aedes aegypti são enormes. Você pode prejudicar a sua família e quem está ao redor da vizinhança também. O vizinho do dono dessa piscina, dessa outra, da casa fechada cheia de plantas no quintal. O descuido aqui é tão grande que esse bairro no subúrbio é o campeão de infestação do mosquito em Salvador. Outros 80 bairros estão em alerta, segundo o levantamento da prefeitura. Onde a gente mora, todo mundo teve a dengue. Ainda tem a chikungunya e a zika. 199 municípios brasileiros tiveram surtos das 3 doenças. E com a temperatura subindo, o perigo só aumenta. O verão é a estação preferida do mosquito transmissor. É quando as chuvas são mais rápidas. Aí vira e mexe, tem uma poça de água morna e limpa em um lugar novo. Por isso é o período de maior reprodução, a época em que os índices disparam. Hora dos multirões de limpeza e do olho atento do vizinho. O que a gente tem em casa, a gente sabe, na verdade, cuidar. E os vizinhos muitas vezes não dão conta do que fazem. A polícia divulgou imagens dos suspeitos que teriam deixado falsas bombas em estações de trem de São Paulo. Esses 2 homens que caminham teriam abandonado um dos pacotes na estação Corinthians Itaquera. Segundo as investigações, esse outro que aparece falando ao telefone também deixou uma das embalagens.
Por causa das falsas bombas, a circulação dos trens foi interrompida por mais de 4 horas. Nenhum dos suspeitos foi identificado. Uma festa marcada para o fim do ano terminou de forma trágica para uma empresária de São Paulo. Ela foi assaltada e baleada na frente do condomínio onde os amigos estavam reunidos. O assalto deixou a vizinhança assustada. Até aqui no nosso bairro, que sempre foi um bairro super tranquilo, está acontecendo isso, né? Tudo flagrado em vídeo. 4 criminosos chegaram neste carro prata e pararam como se fossem estacionar. É assim que eles escolhem as vítimas. Dessa vez, elas são 2 mulheres que estão no carro branco importado. Enquanto a motorista Mariana e a amiga Thaís estacionam, os criminosos correm, um deles com uma arma na mão. É possível notar a abordagem no alto do vídeo. Logo depois, Mariana aparece sendo empurrada por um assaltante. Dá para ver o clarão do tiro que atingiu Thaís. A amiga entra em pânico. Os criminosos fogem tranquilamente no veículo roubado. A motorista foi obrigada a sair do carro e correu para se proteger. O desespero dela, aqui do lado de fora, começou quando viu os assaltantes tentarem arrancar a amiga de dentro do veículo. A polícia ainda não sabe por que os criminosos atiraram em Thaís. As duas chegavam para uma festa que acontecia aqui dentro desse condomínio e agora fazem parte de uma triste coincidência. A dona da festa também já havia sido assaltada no mesmo local. Ela estava na frente com o namorado. E aí o pessoal percebeu a facilidade a pé. Inclusive os 2 ladrões passaram, olharam a facilidade e voltaram e assaltaram eles aí na frente. A empresária Thaís Molina Barreira, de 27 anos, foi levada em estado grave para o hospital. Os 3 criminosos que aparecem no vídeo e o motorista do carro usado no assalto estão foragidos. Policiais vão analisar imagens de câmeras da região que possam ajudar a identificar os criminosos. O policiamento aqui é difícil passar. Passa de dia às vezes, mas de noite é raro. A história de sucesso de quem trocou o Brasil por uma ilha no Caribe. E um médico que ficou tetraplégico, mas não abandonou o trabalho. Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Uma incrível história de superação. Esse médico ortopedista ficou tetraplégico depois de um acidente. Nossa equipe mostra como ele enfrentou as limitações e o tratamento ao lado dos antigos pacientes. Manter esperançoso, não desistir. E como voltou ao trabalho no mesmo hospital. Histórias emocionantes de pessoas que ainda preferem se comunicar através de cartas. Nossos repórteres acompanham o trabalho dos voluntários que ajudam quem não sabe escrever nem ler. Essa mulher deixou 2 filhos no Nordeste. Saiba por que ela não consegue telefonar para eles. E o que vai dizer na carta 2 anos depois. O brasileiro que fez fortuna no Caribe. Ele vive e trabalha num lugar paradisíaco e ganha mais de R$80 mil por mês. Você vai se surpreender ao descobrir o que ele faz. Mitos e verdades da ceia de Natal. Pernil não pode faltar, né? Precisa mesmo de tanta comida? Aprenda a calcular a quantidade para evitar o desperdício. Você não pode perder. É neste domingo, depois da Hora do Faro. Até lá. E você vai ver a seguir: um incêndio florestal se alastra na Austrália. E no Rio, uma comissão quer a transferência de idosos de uma clínica com condições precárias. Na Austrália, um incêndio florestal atingiu o estado de Vitória e já destruiu 3.800 hectares. Casas foram destruídas e rodovias tiveram que ser fechadas. O fogo se espalha rapidamente. As altas temperaturas, que ultrapassam os 40 graus, e os ventos fortes dificultam o trabalho dos bombeiros. Foram ao menos 300 focos de incêndio em toda a região. Vereadores do Rio de Janeiro deram prazo até o começo da semana para que a Secretaria de Saúde retire idosos de uma clínica em condições precárias. A denúncia foi feita pelo Jornal da Record.
O vídeo mostra Antenor Marinho da Silva, de 61 anos, 15 dias antes de morrer. Ele estava internado para tratamento de diabetes. O laudo da autópsia diz que o paciente morreu de pneumonia, mas a família desconfia que Antenor foi vítima de maus tratos. Ele estava perfeito, exame de sangue, urina, fezes, tudo perfeito. Ele morreu por falta de alimentação. A morte do idoso vai ser investigada pela polícia. Foi o terceiro óbito registrado na Clínica Jardim América, na zona norte do Rio, desde que o Jornal da Record denunciou no início da semana as péssimas condições da unidade conveniada ao SUS. Mais de 100 pacientes vivem confinados no lugar sujo e sem ventilação. Alguns são mantidos amarrados à cama. Falta até água filtrada para beber. A Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores do Rio encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária do Estado, determinando a transferência imediata dos pacientes para outras unidades. Se nada for feito até terça-feira, os vereadores vão entrar com uma representação no Ministério Público contra as autoridades. Hoje, ambulâncias da Rede Municipal de Saúde foram à clínica, mas não houve transferência. Bom, a Secretaria de Saúde pediu esclarecimentos à direção da clínica e uma nova inspeção da Vigilância Sanitária Estadual. Se for comprovada responsabilidade, a unidade será descredenciada do SUS. Veja a seguir: 18 imigrantes morrem em naufrágio perto da Turquia. E para economizar, muita gente decidiu fazer presente de Natal assim, com as próprias mãos. O Natal está chegando e a gente logo pensa nos presentes dos amigos, da família. Mas você deve ter reparado que muitos preços subiram e com esse fim de ano mais apertado, tem muita gente que preferiu inovar e criar as próprias lembrancinhas. Dona Dina já sabe para quem vai comprar presente neste Natal. Para ninguém. Mas ela garante, todo mundo será lembrado. Eu mesma faço. Para todas as pessoas, né? Amigos, parentes. Prevendo um fim de ano mais apertado, a dona de casa começou a se planejar 6 meses atrás. Saiu em busca da matéria-prima e liberou a criatividade. Chaveiro, pano de prato, colar, pedraria, né? Em geral, bichinhos de pedra. Por aqui, o lema é o mesmo: dedicação e cuidado com cada detalhe. Um potinho com chocolate, a gente comprou as canequinhas e fez o chocolate, derreteu a barra. As amigas Adriana e Miriam fizeram todas essas lembrancinhas juntas. Uma forma de economizar e personalizar o presente. Essas toalhas com motivos natalinos são para as amigas. Todas vão receber, Adriana? Todas vão receber. É uma maneira de a gente lembrar de todas as amigas de uma forma mais barata, né? Porque esse ano tá difícil a situação. Para elas, esse será um Natal com uma marca registrada. É um carinho. A ideia é essa, né? Quando a gente faz coisas pequenas, de ninguém ficar de fora mesmo. É significativo porque foi feito pela gente. Na Turquia, 18 imigrantes, incluindo mulheres e crianças, morreram em um naufrágio enquanto tentavam chegar à Europa. A embarcação, que levava mais de 30 refugiados, afundou a poucos quilômetros da costa. 14 pessoas foram resgatadas e estão internadas em estado grave. Os imigrantes eram do Iraque, Síria e Paquistão. Somente este ano, cerca de 600 pessoas já morreram na travessia do mar Mediterrâneo. Depois do intervalo, as novidades do Panetone nesse Natal. E mais luzes e esculturas de gelo na tradicional festa de fim de ano em Londres. As últimas vagas para a equipe de vela que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos do ano que vem estão sendo definidas neste fim de semana. E mais uma vez a poluição da Baía de Guanabara preocupa os iatistas. Alinhados e apostos. 250 barcos, mais de 300 atletas de 41 países participam da Copa Brasil de Vela. Durante as regatas, alguns velejadores usaram um pano no rosto para evitar o contato com a água poluída. Apesar do cenário inspirador, a limpeza da Baía de Guanabara está longe do ideal. O problema do lixo vai acontecer
A água vai ser isso que a gente tem aí, não vai haver uma sensível melhora não. A competição desta vez tem um diferencial, está servindo de seletiva para definir as últimas vagas da equipe brasileira que vai disputar os Jogos Olímpicos o ano que vem, aqui mesmo na Baía de Guanabara. O Brasil vai participar em 10 categorias com 15 atletas. O bicampeão olímpico Robert Scheid tem lugar garantido. A vela é a terceira modalidade que mais medalhas olímpicas trouxe para o país. Foram 17 pódios em 9 Olimpíadas. E é o esporte com mais ouros olímpicos, 6 medalhas. Em 2016, não será diferente. Esse daqui é o nosso campo, né? Então a gente conhece bem essa raia aqui, que é onde está acontecendo a competição. A gente acredita que a gente pode continuar trazendo medalhas como trouxemos em quase todas as Olimpíadas. Na hora de montar a sua mesa de Natal, você consegue fugir da tradição? Difícil, né? Alguns quitutes são obrigatórios. E quando o assunto é panetone, tem sempre novidade. Neste Natal, Carla resolveu dar presentes saborosos para a família. São panetones de vários tipos. Cappuccino, Floresta Negra. Eu gostaria do de banana, mas acabou. Já se foi o tempo em que panetone era restrito a frutas cristalizadas. Essa panificadora de São Paulo percebeu que quanto mais ousava nos sabores, nas combinações, mais satisfeito ficava o consumidor. Hoje, eles produzem mais de 10 tipos de panetone, um mais gostoso que o outro. Tem de chocolate, tem de doce de leite, bem casado. A criatividade ainda melhorou as vendas. Neste ano, a produção atingiu 16 milhões de unidades, 12% a mais que no ano passado. O consumidor está sempre ávido a procurar coisa nova. Na verdade é assim, alguém tem alguma ideia. É ruim, não sei, coloca. Na prateleira, torta de limão, cappuccino, trufado, integral. A lista é grande, mas dá para ir experimentando aos poucos. Tem um bem casado que eu quero experimentar. Há 3 anos, essas confeiteiras transformam panetones em pequenas obras de arte. Um sucesso. Hoje é tanto trabalho que elas não podem aceitar mais nenhuma encomenda. E a gente vai variando o que o cliente quiser. E todo ano tem coisa nova, sempre tem. E olha, esse aí de mousse é nota 10. Bom demais. Posso comer tudo, né? Pode. Deu água na boca. Natal com esculturas de gelo, pista de patinação e muita adrenalina. O nosso correspondente na Europa, André Tal, foi à feira que esquenta o clima para ingleses e turistas nessa época do ano. Quem disse que o frio atrapalha a diversão? Em Londres, o inverno é celebrado nesta gigantesca feira de Natal, chamada a Terra das Maravilhas. Além de barraquinhas de artesanato e guloseimas, são mais de 100 atrações e brinquedos. Boa parte deles com emoção de sobra. O carrinho de alta velocidade impressiona. Estou tonta, diz a londrina. Isso me lembra quando ela assume o volante, brinca o marido. Mais de 3 milhões de pessoas devem visitar o local este ano. E parte do que gastarem aqui vai ajudar a cidade. O dinheiro é usado na conservação dos parques reais de Londres, explica a porta-voz do evento. Esta é a principal atração do parque, é o chamado Reino Mágico do Gelo, um espaço enorme com esculturas de inverno. Aqui dentro faz muito frio, a temperatura está na casa dos 8 graus negativos, mas vale a pena porque, além de lindo, é divertido. As pessoas, olha só, podem interagir com as esculturas. Na Terra da Rainha, o trono é pra lá de gelado. Fria mesmo é encarar o escorregador. A pista de patinação também fica sempre lotada. Crianças se divertem e os casais aproveitam o cenário romântico, ou pelo menos tentam. Depois da diversão, é hora de recuperar as calorias perdidas. Tem todo tipo de delícias de Natal, outras coisinhas para adoçar a vida, ou vale apenas um brinde. Estamos a caminho do aeroporto, mas antes paramos aqui para aproveitar, revelam as simpáticas irlandesas. Feliz Natal, Brasil! Para elas também. O Jornal da Record Especial de sábado termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, você pode acessar R7 Play. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Até lá, fique agora com o programa da Sabrina.